Hoje, a CCJ do Senado realiza audiência pública para debater a reforma administrativa. Sobre as mudanças nas regras para a contratação e admissão de funcionários públicos, nós vamos conversar agora com o autor de um projeto de lei sobre o assunto, o deputado federal Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo. Seja bem-vindo, deputado. Bom dia. Obrigado pela entrevista. Bom dia, Vitor. Bom dia, Adriana. Bom dia, amigos. Ô, deputado, inclusive o senhor enviou nos últimos dias uma carta, aos senadores falando sobre as distorções que o senhor considera que foram feitas na Câmara nesse projeto de autoria do senhor, Queria que o senhor falasse a respeito disso. Que distorções foram essas? Claro. Bom, a nossa proposta é o resultado de um esforço de quase 8 meses de um grupo de juristas, de especialistas no tema de improbidade administrativa, um grupo de trabalho coordenado pelo ministro Campbell, que entregou um relatório, uma minuta muito interessante, muito bem fundamentada, e que aqui na Câmara dos Deputados recebeu o nosso acolhimento na condição de, então, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Fizemos as discussões, audiências públicas, apresentamos o projeto de lei que tinha como objetivo a atualização da Lei de Improbidade Administrativa. Ocorre que a Lei de Improbidade Administrativa é um dos principais eixos da legislação anticorrupção no país. É uma legislação que tem 30 anos, evidentemente precisava de algumas atualizações, mas em nenhum momento nós buscamos uma flexibilização, e foi isso que aconteceu com o substitutivo. Por isso, inclusive, nós tivemos apenas 2 casos em toda a história do parlamento que o autor de um projeto de lei votou contra o seu próprio projeto. Eu votei contra o relatório que foi oferecido, o substitutivo que foi oferecido pelo relator. E, em seguida, já imediatamente, enviei ao Senado Federal uma carta alertando os grandes problemas que nós temos nesse substitutivo e os pontos principais. Eu quero, Vitor, destacar apenas 2. Tem outros, mas apenas 2 inicialmente. A questão da prescrição retroativa. Isso vai causar uma sequência de desdobramentos de impunidade. É seríssimo essa proposta no substitutivo. Segundo, além da prescrição retroativa, nós temos aí, por exemplo, a determinação para o pagamento da sucumbência por parte do agente do Ministério Público, que eu entendo que é uma maneira de coação do Ministério Público, de enquadrar o Ministério Público. Outra coisa, o prazo de investigação para o Ministério Público de 6 meses. Investigações mais complexas, inclusive aquelas que demandam de cooperação internacional com outros ministérios públicos e polícias de outros países e que dependem de transferência de informações, de documentos, ficaram extremamente prejudicados, e nós estamos, se o Congresso Nacional endossar esse substitutivo, aprovar esse substitutivo, nós estamos decidindo que no Brasil aqueles crimes mais complexos, aquelas operações mais complexas, maiores, que envolvem volumes maiores de recursos desviados do erário público, vão ficar sem a devida punição, sem a devida cobrança. Rodrigo Constantino. Deputado, bom dia. Em relação ao projeto como um todo, da forma que está, na sua avaliação, ele traz mais a racionalidade para o setor público e, acima de tudo, mais cobrança em termos de resultados, ou esse grande objetivo não será alcançado? Ele foi desidratado, o atual substitutivo, ele desidrata a proposta original. Qual era o objetivo inicialmente? Era separar o Constantino, o joio do trigo. Era fazer com que o crime, o dolo, fosse cobrado como crime, como dolo. E o erro, ele não ia deixar de ser punido, mas seria punido como erro. Então, a separação entre o joio e o trigo, permitindo que, no Brasil, o gestor público sério, honesto, íntegro, que não
teve na sua administração, na sua gestão, a intenção de cometer o crime, mas que em função, às vezes, de um erro formal ou de um equívoco, ele era jogado na vala comum, ele pudesse ser tratado não como criminoso, mas como alguém que, por erro, impôs algum tipo de prejuízo ao erário público. Agora, houve uma desidratação da proposta original e o perigo é que esse projeto, essa lei, essa legislação é um dos eixos principais da legislação anticorrupção. Ou seja, nós estamos no Brasil no esforço, me parece, sistematizado de enfraquecimento da legislação anticorrupção. Nós já derrubamos, né? Acabamos com a Operação Lava Jato, o emblema do enfrentamento, do combate à corrupção, e agora estamos desidratando a legislação. Deputado, qual é a expectativa para essa audiência de hoje no Senado? Será possível, de qual forma, ouvir alguns representantes dos diferentes setores da sociedade sobre o projeto? Hoje, eu considero já uma vitória que nós tenhamos essa audiência pública que foi proposta pelo senador Álvaro Dias e por fim, conseguiu convencer os seus pares na CCJ a aprovarem o requerimento, muito a contragosto do relator, que pretendia já aprová-lo, já submetê-lo à apreciação da comissão e aprová-lo na semana passada. Com isso, 3 pessoas que têm um ponto de vista alinhado com o substitutivo estarão apresentando seus argumentos, mas nós teremos 3 pessoas que estarão ali, que são técnicos, são especialistas, estarão falando sobre os desdobramentos, as consequências das distorções que foram apresentadas neste substitutivo, que tornou-se um cavalo de Troia, que introduziu na legislação pontos complicadíssimos e que fragilizam essa lei. Agora, a audiência pública, ela poderá sensibilizar a comissão, nós poderemos ter ali na comissão uma alteração de pontos fundamentais e se o Congresso fizer as alterações, esse projeto de lei, esse substitutivo, ele volta para a Câmara dos Deputados. E o bom é que neste momento que ele volta, os deputados vão ter tempo de apreciá-lo, a opinião pública já processou as informações, o substitutivo, coisa que não aconteceu, nós não tivemos tempo de fazê-lo na Câmara. Sim. O substitutivo foi apresentado, em 8 segundos foi votado um requerimento de urgência, 8 minutos foi votado um requerimento de urgência e, em seguida, no dia seguinte, ele foi aprovado de maneira, na minha opinião, de maneira apressada na Câmara dos Deputados. Deputado, para fecharmos agora a pergunta de Cristina Grêmio. Você, Cris? Deputado, bom dia. Muito brevemente, o senhor falou que a proposta original foi desidratada e todo brasileiro de bem está vendo aí o desmonte do combate à corrupção. Começou no próprio judiciário com o desmonte da Operação Lava Jato e a gente sabe quem tem interesse, né, em que a corrupção não seja investigada. O senhor pode dar nome aos bois e falar quais são os partidos que estão unidos nesse processo de desidratação de uma proposta que pretende tornar mais fácil a investigação de crimes do colarinho branco? Então, Cris, nesse caso, eu lembro quando criança daquela expressão de que o gato usava outra mãozinha para bater ali no braseiro, né? Então, existe um movimento organizado, sistematizado, que, na verdade, ele não está evidente, não está claro, ele não se apresenta, mas nós devemos estar atentos. É uma luta diuturna. Eu sou presidente da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção, estou no 3º mandato, é uma luta diuturna, porque vem de todos os lados e são muitos os interesses que são enfrentados no combate à corrupção. Muito bem, esse é o deputado federal Roberto de Lucena, conosco aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, deputado. Bom dia, obrigado. Um abraço. Agora são 9h39.